Alô, você, estamos de volta aí com a nossa formação básica. Esse aqui é o Foco na Fé, a formação continuada na fé. Meu nome é Valdir Júnior, sejam todos bem-vindos. Estamos passando aí por mais uma etapa para a nossa próxima aula. Nós agora vamos entrar no Novo Testamento, tudo bem? Vamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo a sua força, que o Espírito Santo venha sobre nós para que abra a nossa mente, para que possamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Estaremos reunidos aqui em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olá pessoal, finalmente nós chegamos aí ao Novo Testamento. Nós vimos aí o Antigo Testamento, vimos como que ele é composto. Então no Novo Testamento nós vamos fazer algo parecido. Só para lembrar que o Novo Testamento também é conhecido como Evangelho, ok? O Evangelho. Mas você sabe o que é Evangelho? Não? Então vamos lá. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos para a terminologia da palavra Evangelho. Evangelho significa boa nova. Ele veio do grego eu agelo. Olha aí, eu agelo, que significa boa nova. No mundo antigo, essa boa nova ela estava relacionada aos feitos dos grandes imperadores. Então, quando ele conquistava alguma coisa, ia para uma batalha e vencia, tinha uma vitória, aquilo ali era um euagelô, era uma boa nova. E então, esse termo ele foi se transformando até o ponto de que boa nova também era considerado o nascimento de um imperador. Então, olha só que legal, o nascimento de um imperador, por analogia, o nascimento de um rei. Então, o nascimento de Jesus Cristo foi um euagelô, foi um evangelho, foi uma boa nova. Então, essa boa nova, que é o evangelho, que é a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi narrada, que foi compilada, isso é o evangelho, é uma boa nova. Então, essa boa nova, esse euagelô, na tradução dos 70, que nós já vimos lá atrás o que é, então ele pega essa frase, evangelho, e acaba transformando ela de um substantivo, que seria boa nova, ela acaba virando uma espécie de verbo. O euagelô, que é o evangelho, a boa nova, ele termina virando evangelizar, ou seja, levar a boa nova. Gostou? Vamos lá. Continuando, o Novo Testamento expressa Jesus Cristo como Evangelho com dois sentidos. Jesus é aquele que veio instaurar o reino de Deus, trazendo paz e salvação, e também é o evento da Boa Nova. Ele é a Boa Nova em pessoa. Por isso, o nascimento, a vida, a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo não são vários evangelhos, mas um só para os que creem nele. Tudo bem? Então, por isso, sua proclamação é o Evangelho. O Evangelho é definitivamente a boa nova da chegada do reino de Deus por meio do Messias e compreende, portanto, a sua vida. Como falei, seu nascimento, vida, paixão, morte e ressurreição. Tudo em um único evento, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aí para o nosso próximo slide. Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula sobre o Novo Testamento, como esse é um módulo básico, então, assim, eu estou fazendo nivelamento. Para quem já sabe, pode estar lembrando, mas para quem não sabe, nós vamos explicar. Na hora da missa, o padre, o bispo, né, chega e fala proclamação do Evangelho. Então, quando ele vai fazer a leitura do Evangelho, ele sempre vai ler um texto de Mateus, Marcos, Lucas ou João. Tudo bem? No próximo módulo, depois quando a gente estiver falando sobre a liturgia, nós vamos falar sobre os anos A, B e C que estão relacionados aqui aos evangelhos. Que bom que vocês ficaram curiosos, tá bom? É muito bom, mas isso não vai ser explicado agora, só lá no outro módulo que vamos falar sobre a liturgia. E como é que são chamados essas pessoas que escreveram aqui o evangelho? Eles são chamados de evangelistas. Parece simples e é.
Dando continuidade, nós vamos ver agora como é que o Novo Testamento ele é dividido. Ó, o Novo Testamento. Da mesma forma que o Antigo Testamento era dividido em Pentateuco, sapienciais, profetas e livros históricos, faltou algum? Vamos lá. Pentateuco, históricos, sapienciais e proféticos. Tem em 4. O Novo Testamento ele também é dividido, tá? Como é que ele é dividido? É assim, ó. Sinóticos, Atos dos Apóstolos, Cartas, João e Apocalipse. Para efeito de estudo, essa aqui é uma divisão padrão. Vamos iniciar o estudo dessas divisões pelos evangelhos sinóticos. Sinóticos? O que é isso? Tem que pensar muito mesmo. Mas, gente, não se preocupe, porque esse sinótico não é nada demais. Sinótico significa parecido. Tanto que aqui os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles são bastante semelhantes. Eles apresentam uma linha, eu posso dizer, uma linha teológica, uma linha de escrita, que em muitos pontos eles se assemelham. Juntando Mateus, Marcos, Lucas e João, nós podemos falar que nós temos um padrão tetraforme, né? Tetra de quatro formas, tetraforme. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles são conhecidos como sinóticos porque eles são bastante parecidos entre si. E o livro de João, ele é um pouco diferente, por isso que ele não se enquadra aqui nos sinóticos. Tudo bem? Nós vamos agora para o próximo slide. Então, pessoal, dando continuidade, olha aqui, ó. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem são esses evangelistas? De onde eles vieram? Quem eles eram? Muita gente acha que os evangelistas, eles foram os discípulos diretos de Jesus, e não é bem assim. Nós temos os discípulos de primeira geração e os discípulos de segunda geração. Quem são os primeiros discípulos? Quem são os discípulos de primeira geração? São aqueles que o próprio Jesus escolheu para andar com ele, chamado os 12 apóstolos. E os discípulos de segunda geração são justamente aqueles que foram os discípulos dos seus discípulos, ok? Então, aqui, ó, quem foi Mateus? Mateus, de acordo com a tradição, ele foi um dos apóstolos, cujo nome era Matatias, por causa da tradução. Na Bíblia, nós vamos ver que Jesus chama Levi, o filho de Alfeu, que era cobrador de impostos. E esse era o Mateus. Agora nós vamos aqui, ó, para Marcos. Quem era Marcos? Marcos era João Marcos. João, que é o nome de origem semítica. Semítica vem de semita, e semita é o povo judeu. Tudo que vocês ouvirem falar do povo semita está associado ao povo judeu. Tudo bem? Ele foi companheiro de viagem de Paulo e também conhecia Pedro, ou seja, ele foi um discípulo de segunda geração. Grave isso, ó, segunda geração. Agora nós vamos aqui para Lucas. Lucas também não foi um discípulo de primeira geração, ele foi um discípulo de segunda geração. Ele era médico e foi companheiro de Paulo em suas viagens, certo? Então aqui, ó, Mateus, de acordo com a tradição, ele foi de primeira geração, e Marcos e Lucas foram discípulos de segunda geração. Dando continuidade, vamos encerrar aqui, ó, dos sinóticos, e nós vamos começar a falar de Lucas. Então, meus irmãos, vamos falar agora sobre a obra lucana aqui, ó. Obra lucana. O que é a obra lucana? É o Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos, tudo bem? Por que nós falamos dos Atos dos Apóstolos e de Lucas? Porque Lucas foi o autor dos Atos dos Apóstolos. O que acontece? Lembra lá da última aula, lá do Antigo Testamento, que nós estávamos falando sobre os profetas? Então, Jeremias, ele escreveu, além do livro dele, de Jeremias, ele escreveu o livro das Lamentações, correto? Da mesma forma, Lucas escreveu aqui os Atos dos Apóstolos. Isso, devido a esse fato, Lucas é conhecido como um dos
maiores evangelistas. Não pela qualidade da obra, mas assim pela quantidade de coisa que ele escreveu. Tudo bem? Então, para que fique bem claro, Atos dos Apóstolos é uma obra feita para completar o Evangelho de Lucas. Nos Atos dos Apóstolos, nós vemos o quê? O surgimento da igreja e a ação do Espírito Santo sobre os apóstolos. Quem tiver com a palavra à mão aí, que eu até aconselho que toda aula a gente possa estar com a Bíblia na mão para ir acompanhando, tá? No capítulo 2, em Atos dos Apóstolos, diz o seguinte: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que lugar é esse? Era o andar de cima, lá no cenáculo, onde todos eles perseveravam unanimemente em oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus. E continuando, lá no versículo 2 diz o seguinte: de repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ou seja, a partir da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, enquanto eles estavam reunidos no cenáculo, ali é o início da história da igreja. Então aqui o Atos dos Apóstolos, os Atos dos Apóstolos fala justamente isso, sobre o início da igreja e o início da sua caminhada a partir dos discípulos, tudo bem? E é muito interessante ver também que na obra dos Atos dos Apóstolos nós vemos uma ênfase em Pedro, tudo bem? E em Paulo, porque Pedro ele é o chefe da igreja a partir daquele momento. Cristo concedeu a Pedro a chave da igreja, por isso que ele é considerado o primeiro Papa, porque ele foi o primeiro a gerenciar essa igreja nascente. Então, a origem apostólica da Igreja Católica é essa aí. A igreja é católica, apostólica, romana. Católica quer dizer universal. Apostólica porque vem dos apóstolos. E quem foi o primeiro Papa? A quem Cristo concedeu a liderança aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Ele concedeu a Pedro. Tudo bem? Então é importante salientar bem isso, porque essa é a origem apostólica da Igreja Católica. Beleza, pessoal? Então, vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Olha aí, pessoal, nós ganhamos um bônus. Nesse bônus nós vamos ver o que? Nós vamos falar sobre o sumário. O sumário é o quê? É um resumo, uma sinopse. Então, nos Atos dos Apóstolos nós temos 3 sumários. Então preste atenção, hein? O primeiro sumário está lá em Atos 2, do versículo 42 ao 47. Então, ele faz o quê? Ele fala sobre os ensinamentos dos apóstolos, sobre a comunhão fraterna, a fração do pão e a oração. Você sabe o que é a fração do pão? Não? Eu também não vou falar. Essa aí vai ficar para depois. Quem souber, faz um comentário lá no grupo do Foco na Fé lá no Telegram, tá bom? Essa vai ficar para depois. O que é a fração do pão? E o sumário também fala sobre oração. Aqui, no segundo sumário, ele está lá em Atos 4, do versículo 32 ao 35. E ele fala o quê? Sobre o testemunho e a comunhão fraterna da comunidade. E agora aqui, ó, no terceiro sumário, em Atos 5, do versículo 12 ao 16, ele fala sobre unidade e fé. Eu quero que vocês tenham bastante atenção nisso, porque lá na Bíblia Ave Maria e nas outras Bíblias também, ele fala, ele é bem específico, está lá primeiro sumário e segundo sumário. O terceiro sumário nem sempre ele é colocado, mas através dos estudos é possível perceber que ali
ele também faz um resumo. Então ele fala um pouco, vai contando ali, né, vai falando o desenvolvimento da vida ali dos apóstolos, e ele faz um sumário. Esse resumo, então é muito importante a gente ter ciência desses 3 resumos que tem nos Atos dos Apóstolos, porque eles fazem basicamente uma concentração dos atos de fé, né? Então, qual vai ser o exercício? O exercício vai ser pegar essas 3 leituras, esses 3 sumários e confirmar o que eu estou falando. No primeiro sumário, só relembrando, né? Vai falar sobre o ensinamento dos apóstolos, comunhão fraterna, fração do pão e oração. No segundo sumário, vai falar sobre testemunho e comunhão fraterna. E no terceiro sumário, sobre unidade e fé. Eu não vou ler aqui, porque senão vai ficar muito extenso. Então são 3 passagens, e é adicionar pelo menos mais uns 6 a 7 minutos só de leitura e mais a explicação. Então fica aí para dever de casa, dar uma lida nesses 3 sumários e tentar descobrir aí o que é fração do pão, beleza? Então, meus irmãos, minhas irmãs, foi muito bom estar com vocês. Então, pessoal, nós encerramos essa nossa aula de hoje aqui. Então, em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima.